Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Neste vídeo de hoje vamos falar de lugares perigosos, ou seja, os 10 lugares mais perigosos do mundo. Deixei esse espaço aqui para ir colocando as imagens. Eu vou estar olhando nessa direção porque eu vou ler o roteiro, né? Algumas informações que tenho aqui no meu computador sobre esses lugares que nós vamos estar aqui a ver. Então, quando tiver a me ver, a olhar para aqui, é porque estou a ler a informação. E é isso. O primeiro lugar chama-se Camino a los Yungas. Está situado na Bolívia e também é conhecido como a pior estrada do mundo. O Camino a los Yungas liga a região de Los Yungas a La Paz, ou seja, liga a região dos Los Yungas a uma outra região de lá da Bolívia chamada região de La Paz, que é a capital da Bolívia. A estrada, também conhecida por Estrada da Morte, imagina só, você está aí numa estrada que já tem o nome de Estrada da Morte. Foi aberta em 1930, na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, ou seja, praticamente essa estrada, ela está no exterior de uma montanha, na beirada da montanha. Chegando a mais de 4.000 metros de altura, a via de mão única tem 65 km de extensão, na sua extensão tem 65 km e ela tem mais ou menos 4 a 7, 7 metros de largura, é muito apertada, muito apertada. E a única coisa que, aqui diz que a única coisa que os motoristas veem, para quem está dentro do carro, né, o motorista, ele vê de um lado uma montanha e do outro lado um completo abismo, um precipício. Até 2007, a estrada era a única ligação entre La Paz e a região de Yungas, sendo responsável pela morte de cerca de 250 pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de carro. Que triste. O segundo lugar, lembrando que eu estou a colocar aqui, não estou a colocar por ordem de perigo, né? Tipo do mais perigoso ao menos perigoso, não. Só estou a ir mostrando os lugares, os 10 lugares mais perigosos do mundo que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. O segundo lugar chama-se Ilha Ramri. Acho que é assim que se pronuncia. Ilha Ramri. Birmânia. Onde é que fica a Birmânia? Na Ásia, Sudoeste Asiático. Esse lugar também é conhecido por lar de crocodilos. Então já podem imaginar que é um lugar completamente abarrotado de crocodilos. Deixem aí nos comentários se vocês sabem a diferença entre crocodilo e jacaré. Deixem aí nos comentários. Aproveita já agora também para se inscrever no canal, colocar um like nesse vídeo informativo, mandar esse vídeo para todos os teus amigos, familiares. Partilhem muito, muito, muito esse vídeo. Na Birmânia, país do Sudoeste Asiático, há um lugar que foi o palco do maior ataque de crocodilos do mundo. Os pântanos da ilha Ramri abrigam répteis gigantes que podem atingir até 7 metros de comprimento. O crocodilo é muito grande, 7 metros de comprimento. E pesar 1 tonelada. 7 metros de comprimento, a pesar 1 tonelada. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 1.000 soldados japoneses foram obrigados a atravessar esta região cheia de crocodilos de água salgada. Alguns não sobreviveram devido a doenças tropicais, outros morreram sufocados pela lama. A maioria, no entanto, foi devorada pelos animais. Não sei o que é pior, se é ser devorado pelo animal, se é morrer sufocado pela lama, ou não sobreviver às doenças tropicais. Também não existe nada melhor, porque no final das contas sempre morreram. Sempre acabaram morrendo, mas é triste, muito triste. Uma das atrocidades que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, essa e muitas outras. Eu vou colocar aqui a imagem, vou tentar encontrar a imagem, aqui só tenho a imagem de um crocodilo. Vou tentar encontrar a imagem desse rio, se encontrar vou colocar aqui.
a imagem do lar de crocodilos, essa ilha Ramri, ou Rio Ramri. O terceiro lugar é a Ilha da Queimada Grande. Essa está localizada no Brasil, em São Paulo. O Brasil não fica de fora e a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é um dos lugares mais perigosos e restritos do mundo. Ali vivem pelo menos 2.000 serpentes da espécie Será que é Bothrops ou Bothrops? Acho que é Bothrops insulares, mais conhecida como jararacas ilhoas. Vou colocar aí a imagem dessas serpentes, jararacas ilhoas. Estão situadas na Ilha da Queimada Grande. Acredita-se que elas ficaram presas ali quando o aumento do nível do mar desconectou a ilha do continente. Os biólogos do Instituto Butantan são as únicas pessoas que desembarcam na Ilha Queimada Grande, mas esse trabalho de biólogo também, eu gosto de biologia e foi uma das disciplinas que eu gostava mais quando estudava, mas essa parte de ser biólogo, de ter que ir no terreno, ver o animal assim de perto, e é, por exemplo, aqui um dos lugares mais perigosos do mundo. Você tem que ir lá pessoalmente para fazer as pesquisas e o risco de morte então. Ai, ai. E aí está uma imagem dessas jararacas ilhoas que acredito que são completamente mortíferas, completamente mortífero o seu veneno. E essa cobra é muito estranha porque parece que o olho dela está fechado, ao mesmo tempo parece que não, porque tem uma pequena marquinha assim escura, como se fosse aquela fenda dos olhos da serpente. Bom, seguindo. Em quarto lugar, ou seja, o quarto lugar mais perigoso aqui é o Jardim Venenoso de Alnwick, na Inglaterra. O Jardim Alnwick é uma das atrações mais belas do norte da Inglaterra. São hectares de plantas coloridas que convidam os visitantes a uma longa caminhada entre fileiras de rosas perfumadas, arbustos milimetricamente esculpidos e fontes de água. Mas nem tudo são flores por ali. Dentro dos limites do Alnwick, cercado por grades e fechado por portões de ferro, cercado por grades e fechado por portões de ferro, está um jardim bem diferente, também conhecido por Poison Garden. Para quem não sabe, poison em inglês é veneno e garden é jardim. Então, Poison Garden é como se fosse o jardim do veneno ou o jardim venenoso. E nesse jardim aqui diz que nesse jardim tem plantas que ao invés de curar, são capazes de matar. São cerca de 100 espécies venenosas que não podem ser cheiradas, tocadas, muito menos provadas pelos visitantes. Eu às vezes fico a imaginar esses lugares perigosos assim, por exemplo, esses lugares que estamos aqui a ver. Esse jardim para as pessoas descobrirem que é tão perigoso assim, é mortífero, é porque alguém foi ali, encostou numa planta e morreu. Já imaginou o que é? Você está num jardim, só de você encostar assim na planta, automaticamente a tua pele fica contaminada e acabas por morrer. Muito louco isso. Está ali uma entrada bonita do jardim. E colocou mesmo já ali um aviso: these plants can kill. Essas plantas podem matar. E mesmo assim há pessoas que querem entrar ali. E o mais louco dessa história toda é que existem pessoas, pesquisadores e agora também já influenciadores que visitam lugares como esse para gravar conteúdo. Um lugar que você sabe que só de estar lá, só de encostar assim numa planta pode morrer, só de respirar aquele pólen você pode morrer. Porque aqui diz que não pode cheirar, não pode tocar. Enfim. O quinto lugar
Estamos a ver aqui de uma ordem crescente, né? E a quinto lugar. O quinto lugar é o Miyake, é Miyake mesmo só, o Miyake no Japão, também conhecido por Ilhas dos Gases Venenosos. Uma bela imagem aqui de Miyake. As ilhas Izu, no Japão, são famosas devido à sua natureza vulcânica e aos gases altamente venenosos. Após uma série de erupções do Monte Oyama e os decorrentes elevadíssimos níveis de dióxido de enxofre na ilha Miyake, a população teve de ser evacuada em 2000, podendo retornar às suas casas somente 5 anos mais tarde. Desde então, aqueles que vivem lá devem constantemente carregar máscaras de gás. Mas como é que as pessoas continuam a viver num lugar onde tem gases venenosos? Para você viver nesse lugar, tem que usar máscara de gás. Isso é como se estivessem a viver a época da pandemia eternamente. As pessoas andarem com... E é pior ainda. Porque pelo menos o Covid-19 tem tratamento. Esses gases vão estar sempre ali. Apesar do perigo e do cenário um tanto assustador, turistas podem chegar a Miyakejima, que conta com belos pontos para mergulho. Ponto para mergulho como um sítio totalmente... Um sítio que tem tanto gás que pode te matar. Você vai ali como pesquisador, como turista. Pá, como pesquisador ainda tudo bem, porque sendo pesquisador ele não vai lá entrar de qualquer maneira, vai com medidas de segurança, mas o turista... O problema do turista é que o turista é louco. Tem pessoas que mesmo usando as medidas de segurança acabam tendo problemas porque muitos não usam as mesmas medidas de segurança. Se tiver escrito que aqui só se entra com máscara, vai haver um momento que a pessoa vai querer tirar a máscara para fazer uma foto mais bonita e é contaminada e acaba morrendo. Porque é por causa de uma foto. Ai, ai. E as pessoas vão aí para mergulhar em Miyake, a ilha dos gases venenosos. Está ali o Miyake. Em sexto lugar, temos aqui a Caverna dos Cristais no México. A Caverna dos Cristais é uma cova. Ai. A Caverna dos Cristais é uma cova situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Chihuahua não é nome de cão. Chihuahua, com profundidade de 300 metros. A câmara subterrânea contém alguns dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. Oh! O maior cristal encontrado por lá tem incríveis 11 metros de comprimento. Um cristal com 11 metros de comprimento. E eu estou a tentar medir 11 metros aqui. 4 de diâmetro. E pesa... Diâmetro... E pesa em torno de 55 toneladas. É muito pesado. O que tem de tão perigoso? Ok, também quero saber o que tem de tão perigoso. Se são só cristais, o que tem de tão perigoso ali? Bom, a temperatura na caverna dos cristais chega a 5... ok. A temperatura chega a 50 graus Celsius. É uma temperatura muito alta. Se aqui, quando está 30 graus, as pessoas já chamam de calor do inferno. Imagina estar num lugar, ainda mais lá no fundo, porque aquilo é uma caverna, tu tens que entrar 300 metros de profundidade, com 50 graus Celsius de temperatura. Aquilo é claustrofobia para os que têm medo de lugares fechados, mas o calor, não sei se é medo de calor, qual é o nome, se é calorfobia ou infernofobia. E a umidade do ar é de 100%. Além de ser muito quente, é muito úmido, nível que faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, fazendo com que alguns exploradores desmaiem, caso não estejam usando equipamentos apropriados. Está a ver? E as pessoas ainda vão para lá. E bem, não é lá uma boa ideia desmaiar em uma caverna de 300 metros? Claro que não. Imagina você desmaia aí numa caverna de 300 metros.
ou acontece algum problema durante a pesquisa e tens que ser socorrido. Você está a 300 metros de profundidade, num calor de 50 graus Celsius, como diz aqui a nossa pesquisa, com esse ar pesado que sufoca os teus pulmões, sem podendo respirar em condições. Epa. E olhando assim, são até bonitos os cristais. Em seguida, nossa sétima colocação, temos o Monte Hua, na China. Localizado a cerca de 1 hora de Xi'an, uma das mais... Os nomes chineses são muito engraçados. Nomes de cidades chinesas, cidades do Japão... Perdão, são muito engraçados. Xi'an. Esse pelo menos é Xi'an, porque o Chihuahua lá... Localizada a cerca de 1 hora de Xi'an, uma das mais turísticas cidades da China, o Monte Hua é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo para ser escalado. Para alcançar o pico da montanha é preciso passar por trilhas estreitas, às vezes em madeira, com encostas completamente íngremes dos dois lados. Fico a imaginar já essa trilha já é estreita, ainda é de madeira. Há quanto tempo é que essa ponte de madeira está ali? Quantas chuvas já apanhou? Porque a madeira, quanto mais molha, ela vai ficando enfraquecida. Ai, ai, ai. Por que as pessoas por que as pessoas se colocam nesses lugares? Há momentos em que é preciso se amarrar a uma corrente presa nas pedras para atravessar alguns trechos com mais segurança. Mas por que vão? Por que continuam? Você já está a ver que o troço não está bom, você está a ver que não está em condições a passagem, mas a pessoa continua. E o pior é a vertigem ainda, porque logo, pelo menos eu fico com vertigem quando estou num lugar muito alto, tipo prédios. Quando estou assim no 13º, 12º andar, esses prédios assim muito altos, fico com vertigem. Imagina você passar por uma ponte dessa. Tem ali uma imagem da ponte, as pessoas que se atreverem a passar, e tem muita gente nessa imagem, muita gente. Outros lá felizes porque já conseguiram chegar e estão vivos. E depois o pior é que depois ainda vão ter que voltar mais. Quer dizer, é o risco ao ir, é o risco ao voltar. Se fosse pelo menos que você vai pela ponte e ao voltar tem algum outro meio de transporte, não, vão ter que voltar pelo mesmo caminho. Ai. Em oitavo lugar, estamos quase a chegar no fim. Temos o Bolton Street, na Inglaterra. Mais outro lugar, acho que esse já é o segundo lugar da Inglaterra. O primeiro foi o Poison Garden, lá o Jardim Venenoso. Agora temos aqui mais um lugar, Bolton Street, também conhecido por Riacho Assassino. Um trecho do rio Wharfe, na Inglaterra, é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo e acredita-se que o riacho, conhecido como Bolton Street, tem uma taxa de mortalidade de 100%. Taxa de mortalidade de 100% quer dizer que toda a gente que vai para lá morre. Se cair ali, você não sairá vivo. Ou seja, toda a gente que vai para lá e cai morre. Corrigindo o meu comentário anterior. Toda a gente que cai morre. Taxa de mortalidade. Um lugar que a taxa de mortalidade é 100%, não é ainda 60%. Porque quando você vai num lugar, estão a te dizer que a taxa de mortalidade é 60%. Ufa, pelo menos os outros 40% sobreviveram. Agora aqui não. Taxa de mortalidade 100%. Se cair, morre. E ainda diz que, conforme os registros, a última morte no local foi em 2010. Já passam muitos anos. 2010 para cá, por aí 15 anos. Quando um garoto de 13 anos escorregou em uma rocha e caiu na água e se foi para sempre. Que Deus o tenha. Com as margens estreitas no trecho, a pressão da água desgastou as pedras e formou um abismo de profundidade desconhecida do local. Além disso, as águas calmas na superfície escondem correntes fortes, capazes de arremessar contra as rochas com violência qualquer pessoa que cair no riacho.
Então eu acho que o perigo aqui do riacho é a correnteza. Ele deve ter uma correnteza tão forte que quando a pessoa cai, perdão, não tem nem possibilidade de nadar ou de tentar ir à superfície, por causa da correnteza é totalmente elevada. E eu também imagino que esse lugar, por exemplo, por ser rio, normalmente nos rios tem muitas pedras. E se você escorrega e cai, tem um risco muito grande de você cair, bater com a cabeça numa pedra e acaba morrendo já ali. Pela pancada, um traumatismo craniano e o afogamento também. E o pior é que não há qualquer indício de periculosidade na região, já que por ali o riacho tem apenas 1 metro de largura, o que pede aos visitantes que tenham cuidado. São apenas placas informando, mas a placa é mais do que suficiente. Quando você vai num lugar e vem uma placa escrito perigo, não nadar, obviamente eu não vou nadar, mas ainda há quem insiste em nadar para ir entender qual é o perigo que estão aí a informar. Ai, ai. Eu mesmo é que não arrisco em nadar nesses lugares. Chegamos agora aqui ao nosso penúltimo lugar mais perigoso do mundo, que é a zona de exclusão de Chernobyl. Pesquisem aí no YouTube ou mesmo na Google sobre Chernobyl. Ou então, quem sabe um dia desses eu também vou trazer um vídeo aqui a falar um pouco de Chernobyl. E eu já vi aqui alguns vídeos sobre Chernobyl. Bom, o que aqui basicamente essa zona de exclusão de Chernobyl é na Ucrânia, localiza-se na Ucrânia. E lá em Chernobyl aconteceu um acidente nuclear ocorrido há mais de 3 décadas, ou seja, há mais de 30 anos. Acredita-se que o acidente nuclear aconteceu porque um dos supervisores da usina nuclear que estava lá adormeceu e não conseguiu não conseguiu se aperceber com antecedência, né, daquilo que estava a acontecer e quando as pessoas aperceberam-se já era tarde, aconteceu a explosão e os químicos todos ficaram ali espalhados naquela área. Até hoje não se pode entrar lá em Chernobyl sem medidas de segurança por causa dessa coisa toda. E é uma zona que ficou totalmente deserta porque já não se pode viver. Tem ali hospitais, tem casas, escolas, tudo abandonado. Mas vou ler aqui minimamente para vocês poderem ter uma pequena noção. A região ainda hoje está contaminada por radiação e para visitá-la, os turistas devem estar cobertos da cabeça aos pés e não podem comer ou beber ao ar livre e devem sempre seguir as trilhas oficiais. De tão contaminada que está aquela região toda. Vou deixar aqui algumas imagens de Chernobyl também. Último lugar da nossa lista é a Porta do Inferno. Fogo. O lugar é chamado de Porta do Inferno, também conhecido por Turcomenistão, localizada no meio do deserto de Karakum, a cerca de 260 quilômetros da capital de... Turcomenistão é o lugar, é o... Peraí, Turcomenistão é um país? Deixa aqui ver, Turcomenistão. É um país, nunca ouvi falar desse país. É Turquemenistão. É um país da Ásia. Fez parte da antiga União Soviética. Tornou-se independente em 1991. Tá vendo? Canal Giovanni Marcolino é cultura e informação que você aprende muita coisa. Onde é que estava? Agora me perdi. Ok. A Turcomenistão
A cratera de gás Darvaza é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo por causa de suas chamas. Claro, a cratera tem 10 metros de diâmetro e cerca de 20 metros de altura e foi incendiada em 1971 para evitar que o gás metano se espalhasse pela região. E está queimando desde então. Embora seja considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, a Porta do Inferno fascina os entusiastas de viagens de todo o mundo. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. As pessoas vão para esses lugares para conhecer. Por mais perigoso que o lugar seja, olha só, tem uma pessoa ali parada. Não sei se isso é montagem ou fogo. Não sei se isso é montagem ou se realmente essa pessoa está aí. Tem uma pessoa parada praticamente na beirada do buraco. E isso tudo que está ali é fogo. Meu Deus. Então, pessoal, esse foi o dia. Dia? Por que eu falei dia? Dia de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos, tua família, manda nos grupos aí do WhatsApp, grupo da família, grupo do serviço, grupo do futebol, grupo do judo, grupo do ginásio, todos os grupos, manda o vídeo e pede a eles também para se inscreverem no canal. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Desejo a todos um final de mês incrível. E é isso. Tchau.